A gente tem uma pessoa aqui na casa que é especialista em defesa do consumidor, que é o Celso Russomano. Eu queria ligar para ele está em Brasília, até convidei ele para estar aqui. Ele falou, não posso porque eu estou em Brasília, ele tem que estar em Brasília. E aí eu queria ligar para ele aqui agora, para fazer um FaceTime com ele, uma conversa, enfim, para tirar umas dúvidas. Claro, vamos ótimo. nessa? Vamos Perfeito. Tá tocando, vamos ver. Aí, ó. Alô? Oi, Celso, tudo bem? Assim tá melhor, assim tá melhor. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Tô aqui no estúdio recebendo a Adriana, o Eduardo e o Claudinei. A gente tá falando um pouco dessa... Tudo bom, gente? De toda essa confusão que tá acontecendo e desse aumento dos preços, enfim. A gente queria entender um pouquinho o lado do consumidor. Porque, por exemplo, a gente teve uma reportagem do jornal que uma melancia estava R$60 domingo. E aí, isso é justo, isso é certo? O consumidor pode reclamar? Ou numa época de crise como essa, é a lei da selva, é a lei de compra e venda mesmo, oferta e procura? Não, não é verdade. O consumidor pode reclamar. Isso é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor prática abusiva. Isso fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Existe, inclusive, pena para esse tipo de prática na Lei 1521 de 1951. Veja que interessante, Fábio. Isso já aconteceu no Brasil, outras oportunidades. E por conta disso, existem duas leis federais, que é a Lei 1521 de 1951 e a Lei Delegada número 4 de 1962. As duas leis punem esse tipo de prática de a pessoa, num momento como esse, se aproveitar dessa situação para fazer o aumento de preços da gasolina. Mas pra quem a gente reclama, Celso, porque a melancia tá R$60. Aí você fala para a pessoa, não é um absurdo isso, vou reclamar. É no Procon mesmo? Exatamente. Os órgãos de defesa do consumidor de todo o Brasil, os Procons, eles estão aptos a receberem essas reclamações, autuarem, multarem essas empresas ou aqueles que estejam praticando esse tipo de abusividade contra o consumidor. Mas, numa situação como essa, mesmo o camelô na rua, ele pode ser autuado e pode ser multado se ele está praticando essa abusividade. Interessante. Mas, por exemplo, se eu tenho uma operação marcada e não chegou o sangue, eu tenho que adiar minha operação. E aí, eu faço o quê? Então, se você estiver no hospital público, a responsabilidade é do poder público. Se você estiver no hospital particular, a responsabilidade é do hospital particular. Num caso como esse, então existe um motivo de força maior. Agora, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no seu artigo 14, diz o seguinte, que o prestador de serviço, aí no caso o hospital, o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Então, numa situação como essa, se esse sangue fizer falta na cirurgia e a pessoa vier a óbito por falta de sangue, aquele que está no comando do hospital vai responder independentemente da existência de culpa. Interessante. O Eduardo quer falar uma coisa aqui. Fala aí, Eduardo. Celso, tudo bem? Você não acha que às vezes isso demora um pouco demais? Eu fui até o Procon nos primeiros dias da crise e eu notei pessoas pagando, sendo quase que coagidas a pagar R$9, R$10 o litro do combustível. E daí o Procon deu a seguinte orientação: pega o cupom fiscal e, de preferência, faz uma foto ou um vídeo de quanto estava custando esse combustível 2 dias, 3 dias antes. Nós vamos abrir um processo administrativo, enquanto isso o posto funciona normalmente e esse processo tem 120 dias para funcionar. Quer dizer, muitas vezes a crise já passou, o combustível voltou ao preço normal e aquela prática abusiva não é punida. Numa situação como essa, né, o Procon pode sim autuar liminarmente, por conta da situação em que se encontram esses consumidores, necessitando de produto ou serviço com muita agilidade e com muita rapidez. Situações como essa estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, né? E o Procon pode solicitar, inclusive, a polícia, o apoio da polícia para agir em relação a esse tipo de coisa, entendeu? Nesses casos, especialmente, os processos são rápidos, não são processos demorados. É evidente que todo o processo administrativo você tem o direito a ampla defesa, mas liminarmente aquele que praticou esse tipo de
de abusividade vai ser responsabilizado. Vai de PROCON para PROCON, então, porque no Pernambuco eles chegaram a multar e fechar. Em São Paulo não tem processo aberto só. Exatamente. Em Pernambuco, na Bahia, houveram situações. Em São Paulo também houveram situações. Para ali, que ali não tem. Aí, no meio do encosta aqui para poder falar com vocês agora. Sabe o que eu acho? Assim, a primeira atitude do consumidor, eu não sei se você concorda comigo, mas assim, a primeira atitude do consumidor é dizer não. Eu não preciso pagar R$60 numa melancia. Porque eu até acredito que a feirante, ela pode não estar agindo de má fé e ela de fato comprou a melancia por 40 ou por 45, porque ela também foi prejudicada por esse efeito. Então, acho que a primeira atitude do consumidor é dizer não. Não vou pagar mais caro no combustível, não vou comprar essa melancia, não. Mas no sexto dia sem leite, aí fica um pouco agora, em casos em que você não tem opção, aí eu acho que o caminho é ir ao PROCON, registrar a queixa, porque também se qualquer situação você judicializar, a gente também fica com uma demanda excessiva. Mas eu acho que a tentativa é dizer não. Eu, por exemplo, não consegui dizer não no sábado. Eu paguei por uma corrida de táxi mais cara, mas R$2 mais cara. Sim. E o taxista disse, paguei quase R$6 na gasolina. Me chamaram para o plantão, eu estava com o prato na mesa, com o pé machucado, tinha saído a pé para almoçar, precisava chegar em casa para pegar meu carro ou vir para cá. Mancando, eu ia demorar muito, eu tinha que chegar para um plantão. E ele falou, vou cobrar 20% a mais. 20% foram R$2. Eu reclamei com ele e falei, só vou pagar porque eu estou precisando. Mas você assim, não achou justo o 20%? Não acho justo. Ele explicou que pagou mais caro. Eu entendo que ele tenha pagado mais caro pelo combustível. Não acho justo. Mas por R$2 e pela pressa que eu estava, eu falei, vou pagar e não vou pro PROCON. No mínimo tem que avisar antes, né? Celso, ele avisou. Obrigado pela sua participação. E até foi agradecer, caiu. Obrigado pela sua participação, Celso. É sempre importante as pessoas saberem que tem que lutar pelos direitos, mas que num momento como esse, a culpa não é do consumidor. Nunca a culpa é quase do consumidor. Né? Então é interessante a gente... Fábio, só indo no que a Adriana falou agora, veja, numa situação como essa, Adriana, essa cadeia é toda responsabilizada. Nós não podemos deixar os fornecedores com também, que a cadeia estabeleça assim uma relação, eu paguei mais caro, agora estou te cobrando mais caro. Não é assim que funciona. Aquele que praticou esse tipo de abusividade está praticando crime e aquele que pratica crime está sujeito a responder, como foram presos os 4 gerentes de postos de gasolina em São Paulo. Tem que chegar na origem do problema. Obrigado, Celso. Valeu, obrigado pela participação, viu? Tamo junto, valeu.